Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez é sobre as atividades da semana 3 do PET número 2, sétimo ano. O tema das atividades é o discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Então, logo aqui no início, das atividades, ou antes das atividades, há o conteúdo, que você deverá fazer a leitura antes de responder as atividades. Nas orientações, nós já falamos sobre a matéria. Depois tem a seção aqui para saber mais, com indicações aqui de leitura e um vídeo, aliás, 2 vídeos para você assistir e entender sobre esses tipos de discurso relatado. E quem tem acesso ao blog, no blog também, eu já deixei disponibilizados estes vídeos. Então é só acessar, caso tenha dúvida, e assisti-los novamente. Depois vem as atividades. As atividades são sobre o conto A Orelha de Van Gogh, que foram vistas na semana anterior. Então vamos ver aqui o que pediu. No conto A Orelha de Van Gogh, predomina o discurso direto, indireto ou indireto livre. Então, o que predomina, o que tem mais no conto A Orelha de Van Gogh? E pediu para justificar sua resposta. Então, eu vou retornar aqui lá no conto e eu já deixei marcado para você visualizar os tipos de discurso que aparecem neste conto. Então veja aqui, está todo colorido e cada cor indica um tipo de discurso. Então o azul aqui você pode perceber que é o narrador. Então o narrador contando a história. Então veja que grande parte do texto está em azul. Então, predomina mais o azul. Tem mais a cor azul. E essa cor azul é o narrador que está contando a história. Esta parte que está em verde é o discurso indireto livre. É a mistura da fala do narrador com a fala do personagem. Então veja que é menos quantidade do discurso indireto livre. E há a terceira cor, que é a cor amarela, que é a fala dos personagens. Então aqui tem o travessão, é a fala dos personagens, ou do personagem. E é chamado de discurso direto. Então, as 3 cores, você vê nitidamente qual a cor que aparece mais. A cor que aparece mais, como eu disse, é o azul. E o azul é a fala do narrador. Então, o narrador está contando a história. Então, quando é a fala do narrador, predomina mais a fala do narrador, é chamado de discurso indireto. Se fosse a cor amarela que predominasse, aí seria o discurso direto, a fala do personagem. E se fosse o verde, seria o discurso indireto livre. Então, visto aqui as marcas que eu deixei no texto, nós podemos responder então a questão número 1, aqui da semana 3. Então veja aqui a resposta. A predominância do discurso indireto, como eu mostrei, porque a maior parte das falas é do narrador. Número 2. Releia o trecho do conto A Orelha de Van Gogh e responda. Então, este trecho, meu pai retirou da biblioteca um livro de Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Então, faça a leitura aqui do trecho e depois vem a pergunta. Letra A. Que recurso gráfico foi utilizado para indicar as falas? Então, aqui o recurso gráfico foi o travessão. Indica a fala dos personagens, o discurso direto. Então, é a resposta aqui da letra A. Então, o recurso gráfico utilizado foi o travessão. Próxima questão, letra B, pediu para reescrever o trecho
usando o discurso indireto. Então, aqui está no discurso direto, que é a fala do personagem, e aqui pediu para passar para o discurso indireto, a fala do narrador. Então, coloquei uma sugestão aqui. Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu, triunfante, dizendo o que achara. Levou-me para um canto, pois aos 12 anos eu era seu confidente e cúmplice, e sussurrou com os olhos brilhando, que a orelha de Van Gogh nos salvaria. Então veja que desta forma é o narrador que está contando a história. Não há participação ali da fala do personagem. O narrador fala no lugar do personagem. Então, nós temos um discurso chamado discurso indireto. É quando o narrador fala no lugar do personagem. Então, é a transcrição, né? A mudança de tipo de discurso. Aqui na número 2, era o discurso direto, porque tinha fala do personagem. O próprio personagem falava. E aqui na letra B, é o narrador que fala no lugar do personagem. Número 3. Sobre o discurso indireto, é correto afirmar, exceto. Então, ou seja, há 3 corretas e uma que está incorreta, que é o exceto. Letra A. No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir fielmente as falas das personagens. Então, esta está correta. Não é essa que vamos marcar, então. Letra B. O narrador conta a história e reproduz a fala e reações das personagens. Está correta também. No discurso indireto, as personagens são conhecidas através de seu próprio discurso, ou seja, através de suas próprias falas. Então, esta aqui é que está errada. No discurso indireto, as personagens não são conhecidas através da sua própria fala. Elas são conhecidas através da fala do narrador. Então, a afirmativa que está incorreta a respeito do discurso indireto é a letra C. E a letra D, geralmente é escrito na terceira pessoa, correto? As falas são iniciadas com sujeito, mais o verbo de elocução, seguido da fala da personagem. Então, não é a letra D. Então, a resposta, então, aqui da número 3, letra C. Número 4. Leia os trechos abaixo e enumere de acordo com o discurso utilizado. Então, se for discurso direto, nós vamos colocar número 1. Se for discurso indireto, número 2. Se for discurso indireto livre, número 3. Lembrando que o discurso direto é a fala do personagem, discurso indireto a fala do narrador e discurso indireto livre é a mistura dos dois, do discurso direto e discurso indireto. Então, na letra A. Na letra A, nós já vemos aqui claramente que há o travessão no início das falas. Então, isso já nos indica que aqui temos um discurso direto. Então, aqui é número 1. Então, essas falas aqui é o discurso direto. São os personagens que estão falando. Então, número 1. Letra B. Engrosso a voz e afirmo que sou estudante. Essa frase, então, foi citada por alguém. Não foi o próprio Graciliano Ramos que a escreveu aqui. Então, alguém a escreveu. Então, ele foi citado. Então, nós temos aqui um discurso indireto, número 2, porque não é o próprio Graciliano Ramos que está falando aqui nesse momento. Alguém está falando no lugar dele. Então, número 2, discurso indireto. Aperta o copo na mão. Quando Lorena sacode a bola de vidro, a neve sobe tão leve, rodopia flutuante e depois vai caindo no telhado, na cerca e na menininha de capuz vermelho. Então ela sacode de novo.
Assim tenho neve o ano inteiro. Mas por que neve o ano inteiro? Onde é que tem neve aqui? Então, observe que esse pedaço inicial é o narrador que está falando. Mas quando chega aqui nessa parte, é a personagem que fala. Então, há a mistura do discurso indireto com o direto. Então, esse é chamado de discurso indireto livre. Então, aqui nós temos o número 3. Vamos marcar aqui 3. Está meio difícil de escrever, mas é número 3. Letra D. Dona Abigail sentou-se na cama sobressaltada, acordou o marido e disse que havia sonhado que iria faltar feijão. Não era a primeira vez que esta cena ocorria. Dona Abigail, consciente de seus afazeres de dona de casa, vivia constantemente atormentada por pesadelos desse gênero. E de outros gêneros, quase todos alimentícios. Ainda bêbado de sono, o marido estiçou o braço e apanhou a carteira sobre a mesinha de cabeceira. Quanto é que você quer? Então aqui, veja que nesse pedaço todo, até aqui a cabeceira, né, nós temos um discurso que é o discurso indireto, o narrador. Mas aqui no final aparece a fala do personagem. Então aqui nós temos uma mistura, né, de discurso. Então aqui nós temos o discurso indireto livre novamente. Então número 3. Na letra D, então, número 3. Assim terminamos as atividades da semana 3. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!